Olá, o Central do Esporte está no ar e conosco sempre essa parceria com a equipe do Esporte Sul, Diogo Vedo e Bruno Teste. Tudo bem, gurizada? Beleza, Quintana, vamos lá, né? Repercutir mais esse final de semana aí cheio do Esporte Santa Maria. Não foi muito bom para os atletas, né? Mas estamos aqui igual um casamento, né? Alegria entre três, né, Quintana? Para começar as notícias, então, falando um pouquinho de derrotas, vamos começar com a dupla Rio-Nau, que teve derrotas dentro de campo e também nos tribunais. Isso aí, Quintana. Antes de entrar em campo no final de semana, pela qual a Federação Gaúcha de Futebol veio um balde de água fria nos tribunais, né? Na quinta-feira, em uma audiência, né, um julgamento lá em Porto Alegre, no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, foi definido então a pena para o Inter de Santa Maria e para o Rio Grandense pelas confusões no Rio-Nau, válido pela segunda rodada da Copa Federação Gaúcha de Futebol. Para o Inter de Santa Maria, que foi mais pesada, Quintana, além de R$1.500, desculpe, perda de 3 pontos pela escalação irregular do zagueiro Pedro Cauã, ou seja, perde 3 pontos na tabela, estava com 0, fica com saldo negativo de -3, mais R$500 também por conta desta multa de escalação irregular e R$1.000 pelas confusões, a briga após o apito final. Além disso, 2 jogadores pegaram gancho, Quintana. O volante Jardel, 4 jogos de suspensão, e o atacante Luan, esse que nem faz mais parte do elenco colorado, pegou um gancho de 6 jogos. E do Rio Grandense também respingou lá no estádio dos Eucaliptos, mas foi pela briga ao final do jogo, ou seja, R$1.000 e 4 jogos de suspensão para o volante Brian. Ou seja, quem sai realmente perdendo, é claro que as duas equipes saem perdendo desse julgamento, mas o Inter de Santa Maria sai mais penalizado porque escalou irregular o zagueiro Pedro Cauã, menos 3 pontos na tabela, ou seja, saldo negativo do Inter de Santa Maria. Depois dessa derrota nos tribunais, nós tivemos a derrota no fim de semana dentro de campo, mais uma derrota, ou seja, segue essa pontuação -3 para o Internacional de Santa Maria. O final de semana não foi bom nem para o Rio Grandense, nem para o Inter de Santa Maria, começando pelo Inter de Santa Maria, Quintana, que jogou aqui no estádio Presidente Vargas, então... A gente tem algumas imagens do jogo. O Armuro, isso, vamos rodar enquanto as imagens, quando a gente começa essa partida. Enfrentou o Armuro aqui no estádio Presidente Vargas, começou bem o jogo, foi 2 tempos distintos, né, Quintana? A equipe do Inter de Santa Maria poderia ter feito um resultado positivo na primeira etapa, não converteu chances em gols e foi penalizada aí logo no começo do segundo tempo. Muita vontade, muita disposição nessa partida, mas faltou técnico, um jogo muito baixo no nível técnico e Quintana. O pessoal que acompanhou a partida reclamou sobre isso. Sobrou vontade das duas equipes, algumas jogadas até mais violentas por parte dos dois lados, mas faltou mesmo qualidade. Inter Santa Maria, nova derrota, -3 pontos agora, né? Como a gente já salientou aqui, realmente se complica na tabela de classificação no grupo D, segue na lanterna do grupo. Diogo, tu já te falaste no programa passado que era de se esperar essa campanha do Internacional de Santa Maria, afinal de contas foi um grupo montado às pressas, ou durante o campeonato foram se testando os jogadores. Mas a cada rodada que passa, ou a cada nova derrota, seja nos tribunais ou dentro de campo, a situação vai piorando, vai se criando um clima de animosidade, um clima até de pressão no estádio Presidente Vargas. É aquilo que eu vinha falando, né, Quintana? É difícil conseguir alimentar um otimismo. A intenção do Inter foi boa, de, né, colocar uma equipe em campo nesse segundo semestre, né, com a camiseta do clube, para não deixar o estádio fechado, que seria uma lástima, mas não pode ser feito assim, né? O Rio Grandense trabalhou essa equipe desde o ano passado, que a gente vai ver em seguida, né? Embora tenha perdido, faz uma boa campanha, mas o Internacional de Santa Maria, a cada jogo piora. Agora, incrivelmente, está com -3 pontos na tabela e só acumula fracassos. Que dá para a gente anotar, né, nas próprias imagens aí, feitas pelo Bruno Melo, nosso colega do Esporte Sul. O Inter até teve chance, até entrou na área, né, mostrou uma evolução, mas a intranquilidade, essa carga de só vinha derrota, a bola queima, o pé já fica pesado e só se agrava. E essa situação de escalação irregular, poxa, a gente viu no Rio Grandense, no profissional há alguns anos, né, esses erros. Isso é inadmissível acontecer, escalar jogadores. Hoje, com a internet, as informações são muito mais fáceis hoje, né? Alguns anos atrás, a gente precisava ligar para a federação, né, para conseguir um fax, um documento. Hoje é BID, hoje todas as informações elas são disponibilizadas nos sites das federações, enfim, escalar jogador sem contrato, sabendo do regulamento, aí é para arranhar a imagem do clube, que agora vai ter que pagar R$1.500.
A gente tem vários casos, como a Portuguesa, no Campeonato Brasileiro no ano passado, que foi rebaixado, não pela campanha que fez, mas justamente pela escalação do jogador irregular. Tivemos agora, recentemente, o Novo Hamburgo, que estava se classificando na Copa do Brasil e foi eliminado depois de um empate ou de uma vitória heróica, foi eliminado justamente por a questão da escalação de um jogador irregular. E aí vem o Internacional de Santa Maria. Quando desse jeito, dessa maneira, é difícil terminar bem, né, Quintana? A gente sabe N exemplos no futebol. Para complementar isso que vocês vêm falando, dessa questão tanto administrativa quanto dentro de campo, vamos ver que o treinador do Internacional de Santa Maria, Thiago Pires, fala a respeito. Na verdade, no momento nenhum, passei isso para eles hoje. Né? Eles não estão sabendo isso aí, vão saber adiante aí. Mas eles não estavam sabendo, até para mim poupar um pouco os atletas, porque a gente precisava vencer essa partida. Esse era o nosso objetivo. E infelizmente não deu hoje. E claro, perdemos 3 pontos, mesmo não tendo. Numa confusão que teve lá no Rio Grandense, no Rio Nau, né, onde 2 jogadores nossos se envolveram, o Jardel e o Luan, né, e também 2 jogadores, o Brian, se eu não me engano, do Rio Grandense, e o próprio Darlon. O Darlon foi absolvido, não sei qual foi o motivo, né? Aí temos o Brian, não foi o Darlon que foi absolvido, e o Brian não foi absolvido e pegou 6 jogos oficiais de suspensão. O nosso foi diferente, foi os 2, né, o Jardel e o Luan, com 4 jogos de suspensão, e ainda perdemos 3 pontos. E de cara ainda também complicou tudo, porque o Jardel era um jogador que era para estar aqui, um jogador que treinou anti-falta, principalmente de fora da área, pênalti também. Um jogador importante para nós acabou não estando aqui neste momento por esse motivo aí. A gente poderia ficar falando um pouquinho mais sobre essa situação do Internacional de Santa Maria, apurar um pouquinho mais essa crise, essa má administração, mas a gente tem bastante assunto aqui no Central do Esporte. Vamos tocar adiante agora. Primeira derrota do Rio Grandense. O Rio Grandense vinha bem na competição, ainda vem bem na competição, na verdade, mas sofreu uma derrota bastante significativa. Dolorida, né, Quintana? A primeira derrota vem em forma de goleada lá em Erechim, no estádio Colosso da Lagoa. O Periquito vinha de 4 vitórias e 1 empate, e nesse final de semana, então, conheceu o primeiro tropeço aí na Copa Federação Goiás de Futebol Sub-19. A equipe enfrentou o Ipiranga, já havia vencido na penúltima rodada, né, Quintana? E nesta última rodada, daí no jogo lá em Erechim, sofreu aí, podemos dizer assim, um pouco com as dimensões do estádio Colosso da Lagoa se comparado ao estádio dos Eucaliptos, né? O Rio Grandense transformou o estádio dos Eucaliptos numa fortaleza, tanto é que conquistou todos os jogos dentro do estádio, saiu com a vitória, e lá no estádio Colosso da Lagoa, para dimensões maiores, nos maiores gramados do estado, ficou um pouquinho, se perdeu um pouquinho dentro de campo e acabou tomando 5-1, né? Destaque para o único gol marcado pelo Rio Grandense, o meio atacante americano, que estreou com a camisa do Rio Grandense, e muito se fala em cima desse jogador. O fato é que não é uma derrota que tire os trilhos, a equipe dos trilhos, né, Quintana? Conversando com o próprio treinador Lucas Fossati, em seguida vamos escutar ele fala, não é uma derrota para se desesperar. Até é boa, a derrota cedo ou mais tarde iria acontecer, o problema é que vem em forma de goleada. Agora, isso que eu ia perguntar, o 5-1 não preocupa um pouquinho? Porque às vezes pode mostrar talvez alguma questão defensiva, alguma falha no sistema, que 5-1 é uma vitória bastante significativa. Usar uma frase que é um jargão, né? Se tinha uma hora para perder e que fosse agora, né? Com uma campanha boa e que sirva de alerta. Porque inclusive muitas vezes, não perdeu a liderança, né? Continua porque na liderança. Muitas vezes uma própria derrota por 1-0 pouco te ensina. Essa goleada para realmente, opa, peraí, a gente, né, botar de repente o pé no chão ou concentrar, avaliar melhor os erros, porque a derrota ensina muito mais que as vitórias, né? Então uma goleada dessa eu até comemoro, até porque agora seria o momento certo. É importante salientar, Quintana, que o Rio Grandense tinha um desfalque de 6 jogadores entre titulares e reservas. A equipe foi bastante descontada também, e isso também contribuiu para esse resultado adverso, né? Mas que momento o Diogo comemora uma derrota como essa? Não, diante das circunstâncias, esse resultado eu acho que vai ser benéfico. O Lucas é inteligente, vai conseguir tirar dessa derrota lições importantes para a sequência. Eu acredito muito nisso aí. Vamos ver o que o técnico Lucas Fossati fala a respeito. Será que ele comemora essa derrota? Vamos lá. É complicado você falar quando você perde, complicado, mais complicado ainda quando é uma derrota de 5-1. A equipe que vinha bem e um jogo desmoronou. Mas bem como tu disseste, espero que seja apenas esse jogo, não a derrota, porque a derrota vai acontecer, mas da forma como foi, espero que seja só essa na competição. Aconteceu, nós não jogamos bem, o treinador da equipe não foi bem, a equipe não foi bem, e infelizmente aconteceu dessa forma de tomar 5-1.
Bom, como vocês disseram, sem ter arrasado, afinal de contas a campanha do Rio Grandense ainda é bastante positiva. Tinha aquela gordurinha para queimar, a famosa gordurinha para queimar no futebol. Continua no líder agora, só um ponto em relação ao segundo colocado, com 13 pontos na liderança rio-grandense. Para a gente encerrar de Rio Grandense nesse primeiro bloco, tem algum jogador que vocês destacariam que pode ser aproveitado o ano que vem na divisão de acesso? O Bruno acompanha bem mais, né? Mas eu vou destacar sempre o Júnior, centroavante, que ano passado já foi utilizado pelo elenco profissional e é um menino que eu vejo com muito potencial, né, Bruno? O Júnior, como tu já falou, né, já fez parte do grupo profissional e justamente essa bagagem que ele trouxe do profissional este ano está sendo utilizada e a gente vê, ele chama essa responsabilidade na competição que o Rio Grandense está disputando. Mas Quintana, seguramente, o Rio Grandense tem uns 5 jogadores, claro, não para chegar no grupo principal e decidir, mas para formar um elenco. Para participar do grupo profissional em o plenas Júnior, o condições. Darlin também, um garoto que já passou pelo profissional, meio campo Thiaguinho, ex-Inter de Santa Maria, o zagueiro Ed, ou seja, o Rio Grandense está no caminho certo, com certeza vai aproveitar um desses jogadores no próximo ano, na próxima divisão de acesso.